de tabela verdade. Então, serve para todos os outros concursos que tenham o assunto de raciocínio lógico-matemático, ok? Todos os outros assuntos, beleza? Tudo certinho? Vamos iniciar então, só um momentinho. Vamos lá. Quando a gente fala de tabela verdade, nós precisamos aqui relembrar um conceitozinho básico que nós vimos na aula anterior, na aula passada. Que conceito é esse, professor? É o conceito de o que é proposições. Proposições simples, proposições compostas, certo? Essas proposições, elas vão nos nortear em relação a você montar a tabela. Se você não souber a definição anterior do que é proposição e qual a diferença entre a proposição simples e a proposição composta, a gente não consegue ter essa noção. Então vamos lá. Vamos primeiro revisar rapidinho o que são proposições, qual é a diferença entre a simples e a composta, e a partir daí dá início, então, a construção da tão temida tabela verdade. Então, vamos lá. Fala o seguinte, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. Acho que tá ok. Tá. Tudo certo. Perfeito, tamanho perfeito. Proposições lógicas. Se você assistir a aula anterior, que é a aula 1, vai ter um conceito assim, ó. Proposições são uma sentença declarativa, afirmativa ou negativa, que essa sentença ela vai ter um verbo. Além disso, ela vai ter um sentido completo, ou seja, eu vou conseguir transmitir toda a informação nesta frase. E além disso, essa minha sentença, para ela ser uma proposição, eu vou conseguir colocar à sua frente a valoração do V ou F. Ou seja, então de início, é uma sentença que ela só vai poder aceitar duas respostas possíveis, ou verdadeira ou falsa. Não existindo, repito, não existindo uma terceira possibilidade para valorar essa sentença. Essas proposições lógicas, elas podem ser de dois tipos, em especial, simples ou composta. E o que é que diferencia as duas? Vamos lá. A proposição simples é uma proposição, aí eu vou revisar de novo o conceito. É uma sentença declarativa, afirmativa, que tem verbo, sentido completo e que eu posso colocar V ou F. Então, ela é uma proposição simples, é uma sentença declarativa que expressa um pensamento, olha aí, ó, completo, com um valor. Qual valor? Ou verdadeiro ou falso. E ele não tem, repito, olha aqui, ó, sem o uso de conectivos lógicos. Professor, traga aqui para o nosso cearês. Vou trazer. Uma proposição lógica simples é aquela que vai possuir uma só premissa. Olha aí, ó, uma só premissa. O que é a premissa? É uma só informação. Então, uma só informação. Isso é uma proposição lógica simples. Exemplo, aqui, ó. O número 5 é ímpar. Ela vai ser o quê? Ela vai ser uma posição simples. Por quê, professor? Porque ela tem uma só informação. Qual é a informação? O número 5, ele é um número ímpar. Pronto. Outro exemplo. 2 mais 2 é igual a 5. No caso, ó, 2 mais 2 igual a 5. Tem aí quantas informações? Só uma. Agora a pergunta é, essa informação é verdadeira ou ela é falsa? Ela é falsa, porque 2 mais 2 não é igual a 5. Tá bom? Então, nesse caso, vai ser proposição lógica simples quando tiver uma só sentença, quando tiver uma só informação ou uma só premissa. Tá bom? E qual é a diferença então, professor? Quando ela deixar de ser simples para ser composta. Olha aqui, ó. A proposição, ela vai ser chamada de composta quando, olha aí, ó. Quando ela for formada pela combinação, olha aí. Ela vai ser composta quando ela for formada pela combinação de duas ou mais proposições simples. Repito, ela vai ser composta quando ela for formada por duas ou mais proposições simples. Duas ou mais. Aí detalhe, ó, que esse aqui é crucial e importantíssimo. Qual é o detalhe, professor? O detalhe que
essas proposições precisam estar ligadas, precisam estar conectadas por um conectivo lógico. Olha aí, ó, por um conectivo lógico. E quem são os conectivos? E aí vem, ó, o i, o ou, o se então e o se e somente se. Então, neste caso, uma proposição lógica vai ser chamada de composta quando ela for criada pela combinação de duas ou mais proposições simples e, além disso, elas têm que estarem ligadas por um conectivo lógico. Quem são? Conjunção, disjunção exclusiva, condicional e o bicondicional. Exemplo, aqui, olha aqui o exemplo, ó. Olha aqui o exemplo, ó. O número 5 é ímpar, uma informação. E 2 mais 2 é igual a 4. Olha aí a situação. Agora eu já tenho duas informações. Duas. Quais? A primeira, que o número 5 é ímpar, é uma informação. E a segunda, que 2 mais 2 é igual a 4. Então, neste caso, eu tenho duas premissas diferentes, certo? Um outro exemplo, ó. 2 mais 2 igual a 5, ou o céu é azul. Nesse caso, a gente não vai, de início agora, se preocupar com a sua veracidade, se ela é V ou se ela é falsa. Tá bom? A gente vai preocupar agora. Só a diferença, que quando ela for composta, ela vai ter mais de uma informação, mais de uma premissa. E essas premissas vão estar ligadas através de quem? Através do conectivo lógico, que pode ser a conjunção, a disjunção exclusiva, o condicional e o bicondicional. E agora nós vamos trabalhar cada um desses conectivos, mostrando como cada um funciona, tá bom? Cada um dos conectivos, e a partir daí começar a entender e aprender a montar a tão temida tabela verdade. E vocês verão que quando você consegue entender e decorar a significação de cada um, é tranquila. Professor, eu gosto de decorar a tabelazinha VVF. Não façam isso. Tu não vai decorar a ordem das letras lá, do VF. Não. Por quê? Porque se na questão ele inverter a ordem, você automaticamente perde toda a questão. Então não é bacana. Você vai e precisa decorar a definição de cada conectivo. Quando é que ele vai ser verdadeiro, quando que ele vai ser falso, e para isso nós teremos as regras, tá bom? Um bizu antes de iniciar, ó. Conectivos lógicos são operadores que conectam proposições simples para formar expressões ou proposições compostas. Eles determinam o valor lógico de uma proposição composta com base nos valores das proposições simples. Aí ele fala, ó, bizu, só vai existir proposição lógica composta se as duas ou três ou mais simples estiverem ligadas por um conectivo lógico, tá certo? Conectivo lógico. E quem é o primeiro conectivo? Professor, a negação. Detalhe, a negação não é, escutem bem, a negação, segundo os livros, não é um conectivo. Por quê, professor? Simples. Qual é a função da negação em RLM? É negar, é inverter o valor. A função da negação em raciocínio lógico-matemático é justamente negar ou inverter o valor. E essa negação, ela pode ser demonstrada com símbolos por dois símbolos diferentes. Quais são os símbolos? Está aqui, ó. Ou esse tiozinho aqui, ó. Ou esse tiozinho aqui, ó. O acento aqui do tio, certo? Ou esse outro aqui, ó. Esses são os dois símbolos que vão denotar, que vão dizer que, ó, ele quer negação na questão. Ei, a questão quer a negação, certo? Professor, quando é que ele vai exigir essa negação? Quase sempre vem na questão assim, ó. Dê a negação da frase abaixo. E quando não vier assim, professor, vai vir como? Vai vir assim, ó. A proposição acima é verdadeira, mas diga qual seria a sua contrária. Certo? Ele vai pedir a contrária. A afirmação abaixo não é verdadeira. Então, se ele diz que não é verdadeira, é porque vai querer quem? Vai querer a
negação. A gente vai ver isso aí em questão, como é que a banca costuma cobrar, tá bom? Ele vai dizer assim, ó, a negação é um conectivo unário, pois não liga proposições. Olha aí, então para algumas situações, ele não é conectivo de ligação. Ele não liga para ninguém. Ele faz o quê? Ele apenas, ó, nega a afirmação da proposição que o procede. Ele apenas nega. E esse negar é dizer o quê? É inverter o seu valor. Esse negar é inverter o seu valor. Então ele vai dizer assim, ó, o conectivo unário é o conectivo unário, pois não liga proposições, ele apenas inverte. Agora vamos lá, qual então a regra? Há regras diferentes, escutem bem, há regras diferentes para quando o conectivo quando a proposição for simples ou quando ela for composta. Quando a proposição for simples, ó, quando a proposição for simples, a negação vai ser unicamente você atribuir a partícula negativa antes do verbo. Escutem bem, quando a proposição for simples e a questão te pedir a negação, tu vai simplesmente colocar o não, colocar o não, ou qualquer outra partícula negativa, não necessariamente tem que ser o não, o padrão é que seja ele, mas pode ser outra, pode ser o nem, tá certo? Então, geralmente é o não, é colocar esse não antes do verbo, Ou seja, a negação de uma proposição simples é basicamente atribuir o não antes do verbo. Vamos para o exemplo. Olha aqui o exemplo. Olha aqui o exemplo. Hoje está chovendo. Proposição. Hoje está chovendo. Qual seria então a sua negação? Professor, a negação de hoje está chovendo é hoje não está chovendo. Certo ou errado? Certinho. Então a negação de hoje está chovendo seria quem? Seria hoje não está chovendo. Essa é a negação da proposição simples. Repito, se você observar, aqui foi simplesmente colocada a partícula negativa antes do verbo. E isso é a negação de uma proposição simples. Professor, e quando for composta? Tranquilo, é assunto da nossa próxima aula. As negações e equivalências lógicas. Boa, próxima aula. Então, a banca chamou de conectivo unário, mas ele não liga, não conecta. Então, teoricamente, não é um conectivo, tá certo? Não é um conectivo. Começando então com os conectivos. Só qual é o primeiro deles? Vamos lá então para cada um agora, saber como funciona cada um, como as bancas cobram e como em especial cobra o Instituto AOCP. Vamos lá, conectivo 1, primeiro, ó, conjunção. Primeira coisa, professor, a conjunção ela tem sentido de aditivo. Ela é uma adição. Então a sua letrazinha que a representa é a letra I, aqui, ó. A letra E, que dá então essa ideia de adição. Certo? Aí quem é o símbolozinho dele? Olha aqui, ó, o símbolo é o Vzinho com a boca para baixo. O símbolo da conjunção é o Vzinho com a boca para baixo, ó. Abaixo. E o que é que a regra diz? E aqui, ó, aqui, eu até facilitei para ajudar vocês e coloquei aí, já na tabelazinha, coloquei valores de P e Q. Se na tabela não vier esses valores aqui, ó, se não vier esses valores aqui, ó, se não vier, tu vai decorar simples assim, ó. Professor, quais são os valores possíveis? Quais são os possíveis? Se eu tenho apenas duas premissas diferentes, que é P e Q, então os dois únicos possíveis seriam V e V para Q, e P, ó, VV, depois VF. Então, eu comecei 2 iniciando com V, agora eu começo 2 iniciando com F, ó. F, V e F, F. Então, quando a questão não te der esses valores iniciais, tu vai sempre lembrar, se são apenas dois conectivos, duas premissas, então basta entender que são duas informações diferentes. Então, eu vou ter 4 valores possíveis.
VV, VF, FV e FF. Nessa ordem aí, professor, a ordem importa? Não, a ordem não importa. É isso que eu falei, não decorem a letra na ordem. A ordem não importa. O que é que importa é você decorar qual é o seu significado. Qual é a sua condição de ser verdadeira ou de ser falsa. Diz assim, ó. Vamos aqui vermelho, ó. Conjunção, letrazinha E, ideia de adição. Ideia de adição. Diz o seguinte, ó. A conjunção, ela só vai, de duas proposições, ela só vai ter resposta verdadeira se todas as proposições forem verdadeiras. Olha a definição, ó. A conjunção só vai ter a resposta verdadeira se todas elas forem verdadeiras. Professor, como é que funciona? Não, funciona assim, ó. Olha aqui o exemplo 2, ó. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho a proposição 1, primeira parte, e aqui eu tenho, ó, a proposição 2, segunda parte. O que a regra diz para a conjunção? A conjunção vai ter resposta, aqui na frente, aqui, ó, vai estar aqui a resposta, ó. A conjunção vai ter a conclusão, ou seja, a resposta verdadeira, quando todas as premissas forem verdadeiras. Então é necessário que você vá valorar cada uma das afirmações separadas. Então vamos por partes, então, ó. Ele vai dizer assim, ó. Primeiro, no exemplo 2. 2 mais 3 igual a 5. 2 e mais 3 é igual a 5? Sim ou não? Sim. Então a afirmação é o quê? É verdadeira. Verdadeira. Olha a 2, ó. Fortaleza é a capital do Ceará. É ou não é? É. Então, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer, então, que, neste caso, as duas premissas são verdadeiras. E estão, olha aqui, ó, estão ligadas. Estão aqui, ó, ligadas. Estão ligadas por quem? Pelo conectivo E. O que esse E diz? Que é a conjunção. A conclusão vai ser verdade se todas as premissas forem verdadeiras. Então, nesse caso aqui, ó, as duas são verdadeiras, ó, as duas. Então, a resposta que a conclusão aqui vai ser o quê? Também será verdadeira. Então, o que é que nos importa entender? É saber a sua definição e, a partir daí, valorar cada um dos tópicos. Para quê, professor? Para que a gente entenda e descubra se a conclusão é ou não verdadeira. Então, a nossa função nas questões da OCP quase sempre é descobrir os valores de cada premissa para descobrir qual vai ser a conclusão final. Beleza? Olha aqui o exemplo 3, ó. Exemplo 3 aqui, ó. Exemplo 3. 2 mais 2 igual a 5. Professor, 2 e mais 2 é igual a 4. Então, isso aí tá falso. Opa, falso. Aqui tá falso, ó. Tá falso. Segundo, ó. Fortaleza é a capital do Ceará. É ou não é? É. Opa, então é verdade. Professor, aqui eu tenho de novo, o conectivo E, que é a conjunção. O que é que ele diz? Ele diz que a resposta aqui final, só vai ser verdadeira se todas as premissas forem verdadeiras. A resposta final só vai ser verdadeira se todas forem verdadeiras. Só que no caso eu tenho uma verdadeira e a outra é falsa. Então aqui vai ser o que? A conclusão? Falsa. A conclusão só seria verdadeira se todas fossem o quê? Verdadeiras. Agora vamos preencher aqui a tabelazinha, que é o medo da maioria dos alunos. Vejam bem. Aqui eu tenho, ó, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Linha 1, 2, 3 e 4. E aqui, ó, nesse espaço aqui, eu vou ter quem? Eu vou ter a conclusão. A conclusão ou a resposta. Conclusão ou resposta. O que a regra diz? A regra diz assim, ó, a resposta para a conclusão, para a conjunção, só vai ser verdade se todas as premissas forem verdadeiras. Se você observar aí nessa tabelazinha aí, a única linha entre linha 1, 2, 3 e 4, a única linha em que todas as premissas são verdadeiras é a linha 1. Então aqui, ó, resposta aqui então, verdade. Professor, e o restante? O restante
todo ele vai ser o quê? Vai ser falso. Falso por quê? Porque se a questão diz, se a definição diz que ela só vai ser verdade se tudo for verdade, então neste caso aí, se a linha 1 é tudo verdadeiro, então resposta, verdade. Mas se a linha 2, a linha 3 e a linha 4 eu tenho mescla entre verdade ou falso, e até mesmo falso e falso, então a resposta vai ser o quê? Vai ser falsa. Então, resumindo, na conjunção só vai ser verdade se todas as premissas forem verdadeiras. Essa é a conjunção, beleza? Vamos para a próxima, que é a disjunção inclusiva. Disjunção inclusiva ou simplesmente disjunção, tá bom? Diz o seguinte, ó, olha aqui a regra, olha a regra, ó. A disjunção inclusiva ou somente disjunção, tá bom? Pode aparecer nas duas formas, ou somente disjunção. Ela fala assim, ó, a disjunção é falsa quando ambas as parcelas, ou seja, ambas as proposições simples forem falsas. Olha a diferença, olhe e atentem para isso desde já. Por quê? Porque a conjunção com a disjunção são quase contrárias. Ó, sabor contrárias. Então, quase. O que acontece? Vai dizer o seguinte, ó. Na conjunção, a resposta só vai ser verdade se todas as premissas forem verdadeiras. E na disjunção, ela só vai ser falsa se todas as premissas forem falsas. Então aqui, ó, mais uma vez aqui, a nossa função aqui é descobrir qual vai ser o valor aqui da conclusão em cada uma delas. A nossa função é descobrir qual vai ser o valor da conclusão em cada uma delas. Vamos lá. Quando você chegar numa questão de proposição composta, o primeiro passo a fazer é você dividir essa proposição em duas proposições simples, ou 3, ou 4, quantas tenham. Então, o passo inicial é, chegou numa questão de proposição composta. Faz o que, professor? Divide ela em proposições simples. Então, agora vamos valorar cada uma delas. Vamos valorar. Começa a dizer assim, o começo, ó. 2 é ímpar. Opa! 2 é ímpar. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, olha aí. 2 não é ímpar. Então é falso. Quando eu falo que 2 é ímpar, se o 2 não é ímpar, então a afirmação vai ser o quê? Falsa. Próxima afirmação, próxima, ó. 6 mais 2 igual a 10. Opa! 6 e mais 2 é 8. Aí disse que era 10. Então é outro que está falso. Agora vamos lá. Se você observar as duas partes que compõem a sentença toda, as duas partes têm valor falso. Olha aí, as duas partes têm valor falso. Nesse caso, se o valor das duas são falsos, quer dizer o quê? Olha a regra, ó. A disjunção só vai ser falsa, ó, ela vai ser falsa quando todas as premissas forem falsas. Nesse caso aqui, ó, as duas são falsas, sim ou não? Sim. Então, quando todas forem falsas, a conclusão também é falsa. Professor, e se nem todas forem falsas? Se nem todas forem falsas, a conclusão será verdadeira. Se nem todas forem falsas, a conclusão será verdadeira. Bora aqui outro exemplo. Exemplo do que abaixo, ó. 2 é par, 6 mais 2 igual a 10. Mesmo processo. Chegou numa proposição composta, divide ela em proposições menores. Primeiro diz assim, ó, 2 é par. Opa, professor, verdade. Verdade. O 2 realmente é par, então é verdadeiro. E 6 mais 2 igual a 10. Falso. Falso. Olha aí. Então, nesse caso, o que é que a regra diz? A disjunção só vai ser falsa quando todas as partes, todas, pode ser 2, 3, 4, 10, 50, todas forem falsas. Nesse caso aqui, nem todas são falsas. Porque uma delas é o quê? Uma delas é verdadeira. Então, nessa situação aqui, a resposta vai ser o quê? Verdadeira. Porque a regra diz assim, ó, ela só vai ter
conclusão falsa se todas forem falsas. Todas forem falsas. Nesse caso aqui, ó, uma delas foi verdadeira. Então, como uma foi verdadeira, automaticamente a conclusão vai ser o quê? Verdadeiro. E aqui de novo aqui, ó, tabelazinha aqui, tabela. Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. A regra diz assim, a regra, ó, só vai ter conclusão falsa quando todas forem falsas. Se você observar, a única linha em que todas elas são falsas é a linha 4. Então, tudo falso vai dar o quê? A resposta? Falso. E o resto, pessoal, o resto vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Por quê? Porque a regra diz que ela só vai ter conclusão falsa se todas forem falsas. Então, a disjunção exclusiva, ó, tranquilo, é só lembrar que a disjunção exclusiva e a conjunção, elas são sabor contrárias. Sabor. Na conjunção, quando só vai ser verdade se tudo for verdade. Na disjunção, só vai ser falso se tudo for falso. Ok? Podemos? Fátima, boa noite, minha querida. Seja bem-vinda. Bom, vamos lá então, continuando. Disjunção inclusiva. Agora vamos para a disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva, vamos lá.